Estamos de volta então com o programa Entrevista Coletiva, recebendo a professora Alzita Ormonde, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso. E a professora vai passar alguns dados aqui. Esses dados se referem a quê, professora? Esses dados que a gente vai repassar em relação ao número de leitos que tem a unidade, principalmente a 1 e a 3, né, e o número de servidores que vocês vão observar que é para atender, e além do período que eles trabalham lá, né? Nós estamos falando da unidade do Adalto Botelho, do Adalto Botelho, exato. Por exemplo, a unidade 1, que fica lá no Copema, nós temos uma média de 200 servidores que trabalham nos 3 períodos. Certo. Né? Nós temos lá 70 leitos. No entanto, só tem 42 leitos, né, ocupados. 28 leitos masculino e 14 feminino. Né? Aí na unidade 2 é o Pascoal Ramos. Aí nós temos lá o CAPS, né? É interessante a gente falar isso para a população. O CAPS-AD, que nós fizemos um movimento grande à época, entendeu? E porque veio o dinheiro do Ministério da Saúde para poder fazer a ampliação como CAPS 3, né? Ou seja, criar a ala feminina e masculina. E como nós conseguimos tirá-los lá do bairro Copema, porque não tinha condições estruturais para funcionar, eles locaram um imóvel, né, ali perto da Universidade Federal, e em 6, 8 meses iriam construir isso aí. Então já tem 1 ano e 2 meses e não saiu do papel. E esses dados aqui é interessante, porque eles trabalham não só o adulto com problemas de álcool e drogas, a família do adulto também. Então, o adulto tem o tratamento individual, com uma equipe multiprofissional, e a família também, junto com o paciente, tem esse atendimento. Então, para você ver, só para deixar registrado, em maio, por exemplo, na RAIS, foi colocado lá 209 pacientes atendidos no mês de maio, né, com 703 ações, porque a ação é pelo paciente individual e a ação com a família. Isso é muito importante, achei muito lindo isso. E aí a gente está esperando que o governo, inclusive essa reunião que nós vamos ter, segunda-feira, às 10 horas, com secretários e secretários adjuntos, para a gente ver por que é que o CAPS-AD não transformou em CAPS 3, né? Porque o dinheiro tem do Ministério, é convênio também, e já era para estar construída essa unidade para atender esses pacientes. Né? Aí nós temos o CAPSI. O CAPSI ele trabalha com as crianças, né? Então, é o atendimento, o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil. E também a mesma coisa, ele trabalha com a mãe das crianças, com a família das crianças também, né? E temos o Lar Docilar. Lá no Lar Docilar, nós temos 17 pacientes entre a idade de 25 a 40 anos. No caso do CAPSI, nós temos 30 pacientes infantis. Eu achei, assim, muito lindo. E aí a gente fica muito chateada com os governantes, porque a gente trabalha, os servidores trabalham, querem trabalhar, a gente tem que ir para a rua e falar, olha, gente, a gente quer trabalhar, mas dê condições para a gente trabalhar. A questão de medicamento, professora, a senhora estava nos falando no intervalo, que deu uma pequena minorada. Em que situação está mesmo? Qual que é a realidade hoje da farmácia e dos medicamentos para o CAPS? Aí, depois desse movimento que a gente fez, né, e deu resultado, não há contento, né? Então, aonde que atende mais, assim, que precisa de mais medicamentos? É na unidade 1, na unidade 2 e na unidade 3. A unidade 1, por exemplo, entendeu? Da quantidade de medicamentos que eles pediram, que foi 121 itens, dos 121 itens, 54 foram atendidos. Nossa, mas é muito pouco, né? Pouquíssimos. Desses 54 itens que foram, entendeu? Alguns eles mandaram em quantidade enormes, que não haveria necessidade para o mês, né? Informando aqui a população que é mensalmente que eles fazem. Então eu pergunto, gente, por que tem que fazer todo mês? Né? Por que não planeja, pelo menos trimestralmente?
né? Se os pacientes são fixos, né? Então aí eu vejo, volto a falar, a parte do planejamento e a parte da gestão. Então, se você tem aqueles pacientes que são fixos, ou quando não, eles são itinerários, entendeu? Façam um levantamento, um planejamento, principalmente de psicotrópicos, por exemplo, né? Principalmente de antibióticos, entendeu? Antipsicotrópicos, pelo menos para 3 meses. Ah, é muito? Então, pelo menos para 2 meses. E é tão triste hoje, a gente ainda, em pleno século XXI, ano 2014, ainda cobrando remédio, medicamento, né? Isso é muito triste, isso já deveria ser o básico, né? Eu acho que está na hora, porque se fala tanto da lei de responsabilidade fiscal e não tem transparência nos investimentos que são feitos na aplicação dos recursos. Eu acho que estava na hora do governo federal e também a Assembleia Legislativa buscar meios de fiscalizar, de deixar bem transparente essa questão da aplicação de recursos. Por quê? Recurso tem. O que está sendo feito com o recurso que a gente precisa saber? Porque dinheiro para a saúde tem. Calil, reclamam que não tem, mas tem dinheiro. Fazer uma ressalva. O problema é como e onde estão sendo aplicados esses recursos. Porque faltar dinheiro para medicamento, tem pessoas morrem por falta do medicamento. E medicamentos básicos. Isso fica mais caro para o governo. Fica muito mais caro para o governo não doar esse medicamento. Fica muito, muito mais caro. Calil, eu acompanhei, se me permite, eu acompanhei aqui a comissão de saúde aqui da casa. A senhora deve ter acompanhado também. Sim. Foi feito um trabalho, tem que se louvar aqui, eu não vou citar nome para não cometer injustiça. Sim. Mas os deputados que fazem parte dessa comissão e também da CCJ, eles estiveram cobrando duro do atual governo, inclusive nesse episódio lá da farmácia, onde inclusive descobriram medicamentos ali com prazo de validade vencidos, foi desperdiçado muito dinheiro. A empresa, na época que fazia gestão disso, daí a professora pode até me corrigir se eu estiver falando se estiver errado, mas acompanhou sim. Agora, também a população deve também se engajar nessa luta. Sim. As famílias devem também fazer a sua parte de cobrar isso dos gestores. Eu sei que é a parte mais frágil desse processo, mas juntamente com os profissionais da área de saúde, né, estarem apontando, né, denunciando. Narbal, mas eu acho absurdos. o seguinte, é claro que a gente tem que elogiar o trabalho dos deputados, claro. Mas eu acho que cobrar, muita gente já cobra. Eu acho que está na hora da gente ver a solução. Né? A solução. Eu acho que nada melhor do que os próprios deputados buscarem essa solução do governo, cobrarem, mas fazer funcionar. Né? Porque, assim, a gente cobra, a gente sente na pele isso como cidadão, a gente vê que os deputados têm boa intenção, mas não basta ter boa intenção. Nós precisamos realmente de ações que resolvam esses problemas. Principalmente esses problemas básicos. Faltar medicamento é um absurdo. Não, e além de faltar coisas assim... Básicas, né, professor? Básicas, por exemplo, na unidade 1, esses pacientes que são mais idosos, que vieram do hospital neuropsiquiátrico, precisam de medicamentos cardiológicos, né? Não tem. Entendeu? Na unidade 1, por exemplo, não foi esparadrapo, porque eles pediram. Até a AS, né, professora? Tem alguns... Entendeu? Então, é muito, assim, preocupante isso, né? Porque a gente não está tratando de um paciente, vamos dizer assim, que precisa apenas de um remédio paliativo. Ele precisa de um tratamento. E tem pessoas que têm depressão que são tratadas também lá. Sim, E é muita gente com depressão. Com certeza. E é grave isso, né? Muito é um mal que hoje preocupa o mundo, a Exato. questão da depressão. Né? Então, realmente está na hora da gente ver a ação, funcionar. Porque essa questão de cobrança, e falando em deputados e Assembleia Legislativa, temos essa questão do MT-Prev e MT-Saúde, que o sindicato tem acompanhado. Exato. E nós ouvimos por parte da imprensa muita crítica com relação ao MT-Saúde. Né? Parece que tem uma questão legal aí de funcionamento disso, que o governo não pode, já que existe o SUS, porque na verdade o governo devia fazer funcionar o SUS melhor. Mas então, você falou isso e eu lembrei aqui, eu quero... inclusive, parabenizar a atitude da primeira secretária do governo, Blairo Maggi, né, a doutora Luzia. Lembro muito bem que quando foi para implantar esse MT Saúde, né, tendo um SUS maravilhoso aí, e um dos motivos dela não ter aceitado, penso eu,
penso eu, naquela época, que foi naquela época que foi a saída dela. Porque foi aplicado muito dinheiro, por que não aplicar no SUS? Não é verdade? Então, é muito triste aí. Para que o governo criar um MT Saúde se nós temos o fortalecimento do sistema? Por que não fortalece o sistema? Você falando lá do medicamento, entendeu? Realmente, a dispensação, a queima desses medicamentos, que é nosso dinheiro, é o dinheiro público que está aí, foi uma organização social que estava fazendo a logística. Exatamente. Né? E eu aí alerto também, nesse caso que está acontecendo agora, que foi solicitada os medicamentos para as unidades, aí manda medicamentos que não são tão essenciais, num quantitativo enorme, né, para as unidades, enquanto as que são necessárias um quantitativo bem pequenininho, né? Então, é muito preocupante isso, né? Vamos resolver a situação, nós temos a solução, temos. Qual que é a solução? O gestor querer fazer com seriedade, o gestor querer aplicar a verba do SUS no SUS. Agora, tem outro porém, nós temos verbas carimbadas, né? Tanto a saúde, como a educação, como a segurança. O governo resolveu criar uma conta única. Então, antes, né, as verbas vinham para as suas secretarias respectivas, né? Então, os gestores tinham maior agilidade de resolver a situação. Agora centralizaram. Aí centralizaram numa conta única. Então, qualquer medicamento, qualquer coisa que você queira comprar, você tem que passar pelo Conselho Econômico, você tem que passar... Gente, saúde não espera. Não é verdade? A vida das pessoas não esperam. Nesse particular, completamente na contramão, né, professora? Porque Exato. A ideia talvez seria até, dentro da própria secretaria, separar, por exemplo, por áreas, como a da senhora, como a questão do Adalto, dos CAPs, que tem as peculiaridades, né? Exato. A questão das demandas seria agora centralizar, voltar lá no... Realmente é regressar, né? É a questão... E a gente tem solicitado sempre ao governo que tire a saúde, que tire a educação, que tire a segurança da conta única. Porque os gestores ficam realmente atados de fazer coisas com maiores... Eu sempre cobro o secretário atual, que nos deu uma ampla abertura. Quero agradecer aqui o secretário Lafetá e seus adjuntos em relação a dar ampla abertura para que o sindicato possa mostrar os caminhos via seus profissionais, né? Então, esses movimentos que a gente faz é para mostrar para a população que nós queremos atender os usuários com dignidade, entendeu? Para que não venha acontecer coisas piores. O que desanima a gente é o seguinte, é ver que médicos, profissionais da saúde, que inclusive lidam e lidaram por muitos anos diretamente com o paciente, sabendo das condições precárias da saúde, assumam esses postos de comando e ordenamento de despesas e fiquem por vaidade, porque é o que eu acabo vendo, é a vaidade que permanece ali no cargo. Porque os servidores e a população sempre buscou que esses servidores técnicos assumissem esses cargos de comando, porque eles sabem da realidade. E quando assumem, silenciam e continuam no cargo sabendo da problemática e não conseguindo resolver. Então é um pouco desanimador isso. O Jorge Lafetá é um profissional muito elogiado, não só como profissional, como pessoa. Eu não sei como que fica à frente de uma secretaria, conhecendo a realidade dessa secretaria, sabendo que não vai ter dinheiro para isso e para aquilo, e permanece ali, né? O secretário municipal de saúde também de Cuiabá, sindicalista, Pérez, né? O Pérez, é do sindicato, foi do sindicato há muitos anos. Houve uma grande esperança por parte da população e dos servidores que ele também trouxesse soluções, porque conhecia a problemática da saúde. E a gente vê se perdendo também ali no... Pois é, né, mas como meandros. eu falo para vocês, entendeu? Se a gente não sair dessa conta única, seja lá qual for o secretário que estiver, ele não vai ter condições de dar celeridade às situações. Primeiro que nós tivemos um secretário aí 1 ano e meio que portas fechadas de uma vez,
né? Então... Ele não atendia nem Exato, deputado, quer dizer, nem vereador. aí o outro quer resolver, quer fazer, quer dar celeridade às situações, mas e aí? Né? É complicado. Bem, a produção já avisou que o nosso tempo encerrou. Presidente, eu quero agradecer muito a senhora pela sua presença aqui. E eu quero dizer que a gente está de portas abertas e escancaradas para que a senhora retorne quando achar conveniente trazer aqui, dividir conosco, com nossos telespectadores, as informações sobre a saúde em Mato Grosso. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente agradece e realmente a gente vai ocupar mais o espaço, porque como eu falei para você antes, né, a saúde tem tantas coisas para a gente dizer, né, as nossas ações que meia hora, 40 minutos, 1 hora é pouco. Mas obrigada. Obrigado, Narbal. Obrigado, Calil. Obrigado, professora. E obrigado você, telespectador, pela sua audiência. Nós voltamos a qualquer momento na programação. Até lá.